igual um bolo, você não sabe mais quais são esses conteúdos. Então, se você pegar uma massa de bolo, antes de assá-lo, é um grande líquido, que você olhando para ele, fala assim, não dá para saber o que tem ali. Tecnicamente, a nossa mente, usando essa analogia simbólica, quando todos esses materiais estão lá misturados, a pessoa não tem como saber o que é cada coisa, saber por que isso ou aquilo está ocorrendo. Então, o papel da psicanálise, diferentemente de um confeiteiro, de uma pessoa que trabalha com alimento, né, nós temos a capacidade de separar novamente isso. Então, informações do passado, informações de um futuro que eu gostaria que ocorresse ou não quero que ocorra, informações do presente, e as emoções que eu estou sentindo é referente a esse momento, ao momento anterior, ao momento futuro. Então, o campo consciente ele é muito interessante, que ele carrega todo o nosso poder de modificar a nossa realidade. Então, essa é a informação até o momento para vocês compreenderem o campo consciente. O outro campo é o campo do pré-consciente. Então, ele já carrega o momento pré. Por quê? Porque ele é muito próximo ao consciente. É um campo em que todas as informações dos quais necessitamos estão nessa estrutura. É um grande arquivo, né? Um grande arquivo morto, do qual as informações estão lá armazenadas, mas elas estão à disposição do ego. Assim que o ego necessita dessa informação, ele vai lá nesse campo, pega essa informação, acessa essa informação, traz para o campo consciente e utiliza. Então, é um campo em que deveria facilitar a vida do ego. Por que eu digo deveria? Porque o ego, ou seja, nós, muitas vezes fazemos o que com o nosso campo consciente? Sobrecarregamos. Você busca informações cada vez mais e com mais intensidade, e chega uma hora você está o quê? Pilhado, estressado. O que você está fazendo? Você está desarquivando muita informação, levando para esse campo consciente, e obviamente não existe uma capacidade, ou mais claramente, existe um limite de gerenciamento de informações no campo consciente. Não dá para nós gerenciarmos muitas informações nesse campo. Então é necessário disciplina, né? É necessário ter uma correção, né, de objetivos, de metas, para que eu possa ter esse trabalho interno equilibrado. Mas eu consigo fazer isso com dores emocionais? Justamente esse é o objetivo. São com essas informações que nós precisamos, com muito mais capacidade, não só todas as demais informações do nosso dia a dia, mas justamente essas que trazem, carregam emoções que vão desequilibrar as estruturas do ego, dos quais o ego não vai gerenciar mais a vida. Então, é muito importante saber que existe esse campo. Então é lá que ficam as informações, e você desarquiva uma informação, trabalha, gerencia, compreende, ajusta, entra em processo de equilíbrio. Desarquiva uma outra informação trabalhosa, uma outra informação conflituosa, o ego vai sentir o impacto, mas ele vai com ferramentas emocionais, sendo gerenciado ou aprendendo a gerenciar-se, ele trabalha aquela informação, gerencia-se adequadamente, resolve e pronto. Agora, se tentar fazer isso tudo de uma vez, não é possível, não é saudável e é desnecessário. Por isso que nós temos que aprender a usar a mente, a utilizar o que nós temos, e não brigar com a mente, e não tentar resolver todas as coisas de uma vez só. Não faz sentido, né? E não é possível. E tanto que, a partir do momento que nós vamos aprendendo esse gerenciamento, a gente não quer outra coisa na vida a não ser essa disciplina mental, para que a gente possa realmente ter novos desafios, sendo estimulados por desafios os quais foram arquivados e a gente nem percebeu, mas a gente vai aprendendo a fazer isso com muita primazia e com muita vontade de buscar mais e mais o que existe dentro dessa caixinha que é a nossa mente. A outra estrutura é a censura. Então a censura
ela faz um grande gerenciamento das estruturas que estão à frente dela. Então a censura, tecnicamente, é ela que manda dentro do aparelho psíquico, até que o ego possa ter a maturidade suficiente, o autoconhecimento suficiente para começar a assumir o comando dessa estrutura. Mas o papel dela é sempre fazer esse monitoramento, esse gerenciamento, esse controle, que de maneira do qual nós vemos hoje, ele não está saudável. Então a censura não é negativa, a censura não é errada, a censura não é algo que foi feito estragado na nossa mente, não. Mas a maneira que ela foi estruturada pelos nossos formadores, pelos estímulos externos e principalmente por nós mesmos, é que gera toda uma série de conflitos que o ego sofre, que o ego tem que criar mecanismos e mecanismos. É por causa dela que toda a estrutura das neuroses, das fobias, do desequilíbrio, do pânico surge, o suicídio, a depressão. Agora, o papel da censura é apenas de execução. Olha que interessante, quando eu começo a entender as coisas na minha mente, eu começo a perceber que, puxa, eu posso mudar de maneira muito rápida e clara, sem dúvida alguma. Então pense assim, dentro da nossa mente, da nossa mente, existe uma estrutura que executa. É que nem um software. Na verdade, né, na outra formação nossa em terapia transpessoal, a gente fala que realmente são softwares, são programas, são sistemas, subsistemas que gerenciam a mente. Não muda, né, a formação dessa da psicanálise, muda o linguajar, sem dúvida alguma, para que não desestruture, né, a formação com uma outra palavra. Mas são condicionamentos, né, como Pavlov trouxe para nós, são condicionamentos, que são informações que são repetidas e ela executa. Quando que ela executa? Quando um estímulo chega. Então todas as informações são condicionamentos. E a censura, ela é um grande executor dos demais subsistemas. Ou seja, é ela que determina se esse sistema roda ou não. E quando roda, e onde roda, e o quanto roda. Ou seja, esse rodar é executar. Então a censura vai olhar todas as demais informações e vai falar assim: pode rodar, não pode rodar, pode funcionar, não pode funcionar, pode executar, não pode executar. E quando? E onde? Conforme o ambiente, conforme o momento. Então são muitas combinações que nós vamos desconstruir cada uma delas para vocês. Mas é fantástico quando a gente percebe que tem um sistema que vai estar gerenciando os demais sistemas. Então, qual é o segredo, né? Assim, quando fala assim, o segredo, não é assim, um segredo, né? Mas é um termo técnico aí que eu gosto de colocar. Mas qual é um dos segredos da nossa mente? É perceber que a censura simplesmente executa. Meu mestre falava assim que a censura é burra, né? Por que ela é burra? Porque ela não pensa, ela não raciocina, ela não tem uma vontade própria, mas ela funciona conforme os outros sistemas. Então, se eu tenho um outro sistema abaixo dela, programado de uma forma, quando o ego vai fazer alguma coisa que é fora da programação desse sistema, ela fala não. Ela não permite que o ego faça, mas ela se baseia onde? Nessas estruturas. Então, eu tenho o ego, que quer fazer algo igual àquilo que está escrito, ou diferente. Tenho essas informações, que fala que como o ego tem que agir, e tem a censura que está ali para que o ego cumpra aquilo que está dentro do sistema do pré-consciente. Então, eu tenho uma, duas, e alguém que se movimenta. Olha que interessante. Então, será que eu vou ficar brigando com a censura? Não. Obviamente a censura precisa ser ajustada, porque nós temos censura extremamente rígida, temos censura extremamente tirana, sádica, censura repressora, que nos obriga a fazer coisas que não queremos. Por exemplo, quantas vezes de repente você, está muito cansado, está estressado, está chovendo, você não dormiu a noite toda, só que você não consegue deixar de ir na academia de manhã, porque você se colocou que você iria fazer,
Você tem disciplina, a censura balizando em cima da sua disciplina, mas não tendo uma flexibilidade frente à realidade. Você sabe que não vai ser saudável ir na academia sem ter dormido, sem ter se alimentado, e não faz sentido aquele dia. Mas o que acontece? Você vai não querendo, ou até pode comprar que você quer ir, porque é importante, mas se você parar e pensar com você, você fala assim, nossa, não é legal, não foi bom ter ido. Mas a censura não permite. Se você descumpre aquilo que está determinado, que você tem que ir, independente de qualquer coisa, vem sentimentos de culpa, vem sentimentos de remorso, vem sentimentos de baixa estima. Por quê? A censura entrou em execução, se o ego não cumpriu aquilo que estava escrito. Estão compreendendo a trama traçada num processo do qual o ego não tem a liberdade? Porque mesmo ele tendo consciência e fazendo o contrário daquilo que a mente dele determina, ele tem uma punição, ele tem uma perda de energia emocional, porque a censura não quer saber. Se está escrito lá que precisa acontecer tal coisa, ou tal coisa não pode acontecer, se o ego não cumpre aquilo, ela vai punir. Se o ego cumpre, ele até ganha energia emocional, o ego. Então, olha só que bacana é essa compreensão. Então, a premissa que eu estou falando agora é da censura. A censura, ela tem uma forma de execução. Existe censura que são extremamente rígidas, ou seja, não tem negociação. Se é preto é preto, se é branco, se é amarelo, se é sim, se é não, é não. Não tem acordo, não dá para negociar. Aí vocês vão falar assim, nossa, está parecendo meu pai, está parecendo minha mãe, minha avó era assim, né? Ou o meu chefe é assim, não tem negociação, ou eu sou assim. Exatamente. A nossa censura, ela veio da